segue o passeio! Ah, vocês estão lembrando de quê? Da festa junina, não é? Ai, como é bom, né? Olá, criançada! E segue o passeio! E segue as nossas aulas, né? Olha só, deixa eu estar aqui toda de festa junina, porque nós estamos no mês das festas juninas. E estamos comemorando aqui de alguma forma, não é isso? Muito bem. Então, olha só, segue o passeio, segue as nossas aulas aí, curte as nossas aulas, assistam, prestem bastante atenção para que vocês consigam fazer todas as atividades propostas, ok? Olha só, na nossa aula de produção textual de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre texto de opinião. Tia, mas o que é texto de opinião? O nome já fala, é a sua opinião sobre determinado assunto. Acontece que esse texto de opinião, ele é como se fosse um texto jornalístico. Possui as características de um texto jornalístico que nós vimos no módulo anterior, que nós falamos no vídeo, num dos vídeos anteriores, certo? Nós falamos sobre os textos jornalísticos, inclusive nós falamos sobre algumas criancinhas que estavam dando dicas não, elas estavam tentando conscientizar os seus papais de economizar água. Lembra que nós falamos sobre esse assunto, que vocês escreveram até um textinho aí? Muito bem. Então, olha só, nós vamos falar então sobre esse tipo de texto. Textos de opinião. O que é um texto de opinião? O texto de opinião é um tipo de texto onde a gente dá a nossa opinião sobre determinado assunto, onde a finalidade é apresentar o que nós pensamos sobre um determinado assunto, ou seja, o nosso ponto de vista sobre aquele assunto. Esse tipo de texto, ele possui algumas características que são principais. Convencer o leitor. Nós precisamos de convencer o leitor aquilo que nós estamos pensando, aquela opinião que nós estamos tendo, ok? A linguagem tem que ser simples e clara. A linguagem tem que ser bem simples, bem clara. Para quê? Para que nós possamos convencer o leitor, para que nós possamos atingir o leitor. A linguagem tem que ser bem simples e clara. E outra coisa importante, os temas têm que ser atuais. Porque nós vamos falar de um tema atual, nós vamos falar de uma coisa atual. Na sua apostila, na página 127, 128 e 129, está falando sobre esse tema. Inclusive, na sua apostila, tem alguns textinhos de opinião, ou seja, algumas crianças estão falando sobre aquele mesmo tema que nós falamos lá no módulo anterior, questão da economia da água, lembra da conscientização da economia da água? Pois é, algumas criancinhas estão falando aí sobre isso. Elas estão dando dicas de como estar atingindo esse objetivo da economia de água. Ou seja, elas estão falando a opinião delas a respeito do mesmo assunto. Elas estão continuando esse assunto falando a opinião delas. E para quê? Para convencer o leitor de que elas estão certas, numa linguagem bem simples e dentro de um tema atual que é sobre o desperdício de água. Ou seja, esse é o texto de opinião. É esse texto de opinião que nós falamos aí nesse módulo. Você, então, vai ler aí na sua apostila, olha só, na página 128, tem um textinho que as crianças dão dicas de como cuidar da água, né? Na página 129, tem um outro textinho. Lembrando, as crianças têm 9 e 10 anos, certo? São crianças que estão dando essa opinião. E depois disso, lá na página 130, 131, 132, está falando sobre esse assunto, onde você estará respondendo essas atividades para que nós possamos fazer a correção, para que nós possamos atender a sua dúvida durante o nosso encontro, que será no nosso plantão de dúvidas, ok? Espero que vocês tenham entendido direitinho, anotem as suas dúvidas, respondam a sua atividade, que está bem simples, bem clara e que você consegue resolver direitinho. Outra coisa, pessoal, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, lembra da que a tia lá na sala sempre fala para vocês, vamos sublinhar, porque essa parte é importante,
Sublinha lá no seu texto o que é um texto de opinião. Sublinha lá no seu texto quais são as principais características desse texto de opinião. Sublinha lá no seu texto todas as coisas que você achar que são importantes para a sua compreensão, para o seu entendimento. Assim você vai ver que vai ficar bem mais fácil para você poder entender o texto e na hora de responder as atividades também vai ficar bem mais fácil, porque aí você vai ter lá as atividades respondidas já, praticamente. Você vai olhar a sua perguntinha e vai procurar a sua resposta, principalmente naquelas partes que você sublinhou. Lembra? A tia Sheila já ensinou isso, você fazer isso lá na sala, lembrou? Então, faça isso. Leia, não deixe de ler. Ah, outra coisa. Você que ainda não marcou a sua leitura, nos dias da nossa leitura, marque lá. As nossas leituras são toda terça-feira. Eu quero que vocês participem, quero atender todos vocês na terça-feira. Ok? Então, muito bem. Curtam aí a nossa aula, estejam atentos a todas as informações, realizem as atividades e vamos que vamos. E segue o passeio aí na nossa aula. Uhul! Tchau, tchau!